Boa noite. Esperar o Dr. Marcos Travessa entrar para a gente começar a nossa live de hoje, falando de diagnóstico, né, exames de imagem ideais para o rastreamento de endometriose, um bom planejamento cirúrgico. Oi, doutor Léo. Esperando aqui, doutor Marcos entrar. Mandando uma mensagem aqui para ele. Bom, aproveitando, né, de estar aqui, o pessoal que já entrou, vamos aguardar o doutor Marcos entrar também. Esperando ansiosamente aí, doutor Léo, para a nossa live no próximo dia 30/4, falando sobre os avanços da endometriose na cirurgia robótica, né, os desafios que a gente tem, os ganhos. Sem dúvida vai ser sensacional às 19 horas, né? Isso é uma grande honra para mim, poder partilhar, né, esse momento, esse compartilhamento de informações. Ele tá me falando que eu não apareci ao vivo. Deixa eu falar aqui. Só um minutinho, gente. Aqui. Incrível como a pandemia ela proporcionou para nós tanto compartilhamento de informação de qualidade. Antes da nossa live aqui, eu estava assistindo uma live sobre a radiofrequência no tratamento dos miomas. E assim, é fantástico como a gente dia a dia vê novas possibilidades e nós temos que estar atentos a isso mesmo. Porque a paciente ela merece isso, né, do médico. O compartilhamento de informação, das técnicas mais inovadoras e melhores. Pronto, o doutor Marcos entrou. Doutor Marcos, por gentileza, me fale um oi só para eu poder convidar o senhor. Olá, Olá, tudo bem, Jordânia? tudo bem? Como Boa é que tá? noite. Muito boa noite, tudo bem, né? Sim, quero agradecer muito por ter aceitado o convite, né, para nós conversarmos aí de um assunto que a gente divide o amor, né, que é a endometriose. Mas é verdade, então. Eu que agradeço, muita gratidão mesmo, me sinto muito honrado em poder conversar com você, ter um bate-papo. Acho que o objetivo aqui é ter um bate-papo bem formal, né? Sim, Então, eu agradeço por demais seu convite, tá? Me sinto é honrado. assim. Muito obrigado. Pro, o que é isso? Para o pessoal que está nos assistindo, né? Eu tive a oportunidade de estar em um evento relacionado à endometriose com o Dr. Marcos Travessa e assim, desde então, né? Eu falo que as mídias sociais proporcionam muito assim o conhecimento do trabalho dos colegas, mesmo à distância, e a gente passa a admirar e a pandemia nos proporcionou isso, né? Eu estava falando com o Dr. Léo Bezerra antes de você entrar. A possibilidade da gente estreitar laços, traçar novos planos, aí se reinventar nesse momento aí de isolamento, né? Ah, com certeza, tem a crise do mesmo jeito que proporciona diversas situações desagradáveis, né? Que a gente não queria estar passando, porém a gente consegue enxergar outras coisas que estavam ali escondidas e a gente precisa reatar esses laços, né? Então isso Sim. fez com que a gente se aproximasse mais nas redes sociais, pudesse disponibilizar de mais tempo para poder prestar informação de qualidade aos pacientes, tentar levar o máximo de conhecimento, de conteúdo de qualidade para esses pacientes, né? Então realmente
se tem algum benefício nessa crise, a gente pode extrair essa lição e tentar usar isso aí no dia a dia, até quando as coisas voltarem ao normal, a gente poder disciplinar mais, regrar mais o nosso tempo, para a gente poder sempre estar levando conteúdo de qualidade para quem precisa. Não é isso, Sim, o Dani? alcance é assim, a gente não tem essa extensão, né? Eu recebi uma mensagem de um colega de Manaus ontem agradecendo. Então, isso é muito gratificante também, né? Então, queria que você se apresentasse para o pessoal. Todo mundo da nossa área conhece, mas a gente tem alunos assistindo, pacientes, e aproveitasse para contar para nós. Eu falo que eu fico querendo que as pessoas se inspirem a fazer ginecologia e trabalhar com endometriose. Como que começou a sua trajetória, antes da gente começar a falar mesmo sobre o nosso assunto de hoje? Pronto, maravilha. Deixa eu contar um pouquinho de minha história, um pouquinho longa, mas a gente vai tentar resumir, tá? O que acontece? A gente fez medicina, desde sempre, sempre muito apaixonado por medicina. Meu pai é médico, meu pai atua como cirurgião ginecológico, faz a parte de oncoginecologia, tá? Então, desde cedo eu me aproximei, gostando muito do tratamento cirúrgico, sempre voltado para a cirurgia, sempre minha filosofia foi essa, e decidi por fazer ginecologia, tá? E aí fomos fazer ginecologia obstetrícia, fizemos 2 anos de residência, na época eram 2 anos ainda, aqui na Universidade Federal, e queria trilhar o mesmo caminho de meu pai, que era o da oncogineco. Só que na ginecologia eu vi que eu estava um pouco de mãos atadas, eu iria ficar muito refém de cirurgião geral, e terminava que não iria conseguir resolver algumas complicações. Na época, não existia em Salvador a residência em cirurgia oncológica, e eu tinha, não queria, que sempre quis muito ficar próximo à família, não queria fazer residência fora. Então, para tentar sanar essa dificuldade, o que foi que eu fiz? Prestei uma nova prova de residência, dessa vez para cirurgia geral. Fazendo cirurgia geral, eu me encantei pela laparoscopia, que até então, na residência de ginecologia prévia, eu não tinha um contato com a laparoscopia. Que é o que acontece Isso, com a gente, né? exatamente. É. Esse cenário a gente está tentando mudar ao longo do tempo. Mas eu não tinha contato com a laparoscopia. E quando eu tive contato na cirurgia geral, aquilo me encantou de uma forma que eu mudei completamente o meu caminho que estava previamente Foco, né? traçado para fazer oncogineco. Então eu fui para o outro lado. Eu queria fazer laparoscopia e uma forma de agregar isso foi justamente como é que eu iria agregar a ginecologia que eu tinha feito antes junto com a cirurgia geral. E aí eu resolvi fazer cirurgia ginecológica. Eu fiz o R3, que é o terceiro ano de especialização em laparoscopia. A seguir, aí eu fui aluno da primeira turma da pós-graduação do Sírio-Libanês. E aí eu digo que a endometriose me escolheu. É E, aí, isso. e fui nesse caminho aí, querendo fazer endometriose. E hoje, realmente, 99% do meu consultório, do meu dia a dia, foi fazendo o que eu gosto, é realmente cirurgia ginecológica, endometriose, e meu dia a dia é esse aí. É interessante isso, porque, assim, eu vejo essas histórias se repetindo. Tem algumas colegas ginecologistas que, inclusive, trabalham na nossa equipe, né, aqui assistindo, e eu realmente comecei a minha formação pensando em dar uma via minimamente invasiva para as pacientes, que elas fossem de alta precoce, recuperassem mais cedo. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a receber as pacientes de endometriose no consultório, com muitas queixas, pouco ouvidas. E aí, de repente, eu cheguei em casa e falei pro meu marido, olha, eu vou ter que trabalhar com endometriose. Eu preciso mudar a realidade, né, da população que está me procurando, realmente fazer a diferença. Então, é incrível, porque quando a gente vê a paixão dos colegas, a gente sabe o porquê também do sucesso, né, como é o caso seu, que a gente vê aí as pacientes muito gratas e essa carreira brilhante, né, que você tem. E aí, assim, Nossa, o motivo nosso, o motivo nosso hoje da nossa live é justamente compartilhar o que a gente tem feito com relação ao mapeamento cirúrgico para ter uma excelência, né, no nosso tratamento e também fazer um mapeamento correto para evitar um controle de dano, né? Tentar enxergar tudo que a paciente tem de doença antes da cirurgia para poder se planejar.
Então, eu queria que você me falasse, eu tenho a maior dificuldade, né? Que eu quero chamar de senhor. Já vi isso, né? Então, o que você tem feito aí em Salvador, né? Aqui em Brasília a gente tem uma prática, depois a gente pode falar, mas o que mudou ao longo dos anos? Se antes você pedia só um exame, agora pede mais de um, associação com o exame físico. Pronto, maravilha. Então, nessa jornada nossa, tá? De escolher endometriose, ou endometriose escolher a gente viu que para trabalhar com endometriose, a gente tinha que se cercar de pessoas extremamente competentes, tá? Extremamente competentes e das mais diversas áreas, tá? Seja ele o coloproctologista, seja o médico que faz o exame de imagem, seja o nutricionista, seja o fertileuta. Então, não adiantava só a gente trabalhar com endometriose sozinho, porque a gente não conseguia atender todas as demandas e necessidades dessas pessoas, tá? E um ponto importante nesse sentido é a questão do exame de imagem, tá? Como é que a gente faz hoje aqui em Salvador? A gente tem uma pessoa que trabalha com a gente, que trabalha no centro de endometriose, que é a doutora Francine Freitas, que é uma pessoa que é extremamente treinada para fazer ultrassom de endometriose profunda, tá? Com pesquisa de endometriose profunda. Tem todo o know-how, já trabalha com isso há muito tempo. Foi treinada por alguns dos profissionais que inventaram a técnica, tá? E então essa pessoa é um dos nossos braços aqui, tá? Assim, o exame, não só o ultrassom, mas também a ressonância, ele não depende só do aparelho que está fazendo o exame, não depende da máquina, que pode ser a máquina da mais última geração, tá? Mas depende de quem está ali por trás, laudando, de quem está examinando. Essa pessoa deve ser treinada para isso, deve ter uma sistemática para avaliar as lesões de endometriose, tá? O que é que eu costumo dizer aos pacientes? Me interrompa se eu estiver falando muito, pode cortar, fica à vontade, tá? Tá ótimo. Pronto. Então, assim, o que é que eu costumo dizer aos pacientes? É uma viagem. A cirurgia, principalmente a cirurgia, é uma viagem, entre aspas, no desconhecido. Eu tenho duas formas de viajar. Não sei se aí no Distrito Federal era assim, mas acredito que sim. Existiam aqueles catálogos telefônicos que a gente arrancava o mapa para poder sair guiado por aquele mapa. Hoje a gente tem o GPS, né? Hoje a gente tem o GPS de mais alta qualidade que leva você com extrema precisão. Então, o que é meu GPS? É uma ressonância bem feita e um ultrassom transvaginal com pesquisa de endometriose profunda muito bem feito. Aquilo ali vai ser o meu guia. Aquilo ali eu vou com segurança nos casos cirúrgicos para saber onde é que eu vou abordar. Com aquilo ali eu consigo montar minha equipe. Eu consigo saber que eu vou ter urologista na equipe, se o coloprocto vai estar disponível. Dali eu consigo, como você falou muito bem, diminuir os danos, né? Controlar os danos de uma cirurgia. Eu queria que você falasse um pouquinho de sua experiência, como é. Bom, aqui nós associamos também os dois exames, né, como é feito aí, por um motivo que eu sempre explico para as pacientes, que eu ia até te perguntar como que você lida com isso. Às vezes eu recebo a paciente e eu falo assim, olha, nós vamos fazer dois exames. É claro, né, que eu fiz uma boa anamnese, o exame físico, já mapeei ali, como diz, com os meus dedos, né, o que a paciente tem de doença, pontos de dor, mas eu preciso do mapeamento, eu explico para elas mais aprofundado, que hoje a gente tem muitas pacientes com endometriose, com acometimento de raízes nervosas. Então, a ressonância é de fundamental importância nesses casos. Hoje tem-se uma briga, né, da questão assim, não existem dados na literatura que exaltem mais um método do que outro. Então, o que eu explico para as pacientes eu preciso de complementação. Então, eu costumo dizer que a ressonância, ela vai mapear raízes nervosas, se as pacientes têm sintomas torácicos também, né, a gente lança a mão da ressonância. E aqui eu tenho duas profissionais que são fantásticas, inclusive agora eu estou tendo a honra de ser professora do filho de um delas, que elas fazem o mapeamento. Não, é ótimo, né? Porque assim, a gente devolve a admiração que tem. O mapeamento com bom preparo intestinal. O exame eu explico para as pacientes, dura em média 1 hora. E o que é legal desse exame? É que associa com o laudo os pontos de dor da paciente. Então, quando a gente vai para o centro cirúrgico, eu levo todos os exames, já previamente discutidos com a equipe, claro. E aí a gente seguia, que essa analogia com o GPS é fantástica.
que já aconteceu muito. A gente entra na cavidade e as pessoas menos experientes com endometriose, se não vem lesão aparente, falam, nossa, o radiologista errou no exame. Não, às vezes você não está procurando. Né? Exatamente. Então, é É assim que aquela a gente ponta do trabalha. iceberg, né? A gente Uhum. vê só aquela pontinha ali, acha que só tem aquilo de endometriose, mas quando a gente vai abrindo os espaços, a gente vê que tem muito mais doença lá embaixo e que precisa ser tratada, né? Lembrando sempre, assim, lembrando que a proposta, principalmente a proposta do tratamento cirúrgico na endometriose, é você fazer o menos cirurgia possível e retirar o máximo de lesões possíveis. Então, daí você consegue enxergar a importância do exame pré-operatório bem feito. Porque não adianta se eu fizer um exame ruim, eu vou deixar a lesão. Porque eu não vou estar preparado para retirar aquilo, vou ter que fazer novas cirurgias, aumenta a taxa de recidiva, na verdade não é recidiva, a gente chama de persistência de doença, né? E Sim. daí vem todas as repercussões relacionadas a um diagnóstico não tão bem feito. É isso? Quando você tem uma paciente, por exemplo, que te questiona, né, que é uma coisa muito comum, eu tenho tentado direcionar, né? Claro que nós trabalhamos com convênio, então tem determinados convênios, né? Isso que é legal a gente falar isso, né? A realidade da Sim. endometriose tem que ser para todos. Então já tem as Sim. pacientes do SUS que acabam sofrendo um pouco mais, a gente consegue operar essas pacientes em mutirões, mas muitas pacientes não têm condição para fazer um bom exame de imagem. Então, queria Verdade. saber a sua experiência aí, como que você lida com isso? Às vezes chega o exame ruim, você pede para refazer. Gente, isso na prática diária é o que mais dói, né? Porque a gente, não sei se é a sua realidade aí, mas a gente que atende em duas realidades distintas. Uma é o hospital particular, o consultório nosso, o centro de endometriose, que a gente tem só convênio, tá? Isso a gente consegue lidar de uma forma mais fácil. Agora, no SUS, que no Hospital Irmã Dulce, onde a gente tem o serviço de endometriose, isso dói muito. As pacientes às vezes não têm dinheiro para se alimentar, né? Não tem condições de se alimentar, dar comida aos filhos, e você tem que. O SUS não oferece o exame. E quando o exame é feito, a qualidade é ruim, porque tem uma demanda muito grande, corre-corre. Então, muitas vezes você conseguir demonstrar isso ao paciente, que aquilo é de fundamental importância para a gente não ficar de mãos atadas e conseguir tratar ela de uma forma adequada, no SUS isso é bem complicado, dói. A gente que está atendendo do lado de cá, quando você vê o paciente chorando na sua frente, você de mãos atadas, sem conseguir fazer nada, tá? Sem conseguir, você sabe que você não pode progredir e ela também sabe que ela não vai conseguir progredir por conta daquela situação. Então, eu acho que para o serviço público, a gestão de saúde pública, acho que ainda deve evoluir muito nesse sentido, para que a gente que é portador, para a gente que lida com endometriose, conseguir dar um atendimento melhor a essas mulheres a nível SUS. Eu não sei se é essa a sua realidade que você vive aí. Sem dúvida. E aí, o que eu queria dividir com você, assim, de angústia, a gente já tem até uma pergunta aqui, com relação a essas pacientes do SUS mesmo, muitas vezes a gente tem que escolher um exame para elas fazerem, porque muitas tiram do bolso, né? Fazem ali junto à Exatamente. família para poder pagar. Geralmente, quando você tem acesso a um exame só, você acaba optando pela ressonância, pelo transvaginal com preparo. Como é que funciona? Porque o preço, aqui em É Brasília, assim, o similar. ultrassom é similar, então a gente acaba tendo que escolher. Então, o que é que acontece? O que vai me guiar é o exame físico e a história do paciente, tá? Se eu sentir que tem algum grau de comprometimento nervoso, se eu sentir que tem algum grau de, como você falou, endometriose no tórax, diafragma, se eu sentir que existe uma possibilidade de um acometimento no exame físico de assoalho pélvico, Sim. musculatura do assoalho pélvico, nesses casos eu tendo a preferir a ressonância, tá? Perfeito. Mas, de modo geral, aquela é, endometriose ali de compartimento posterior retrocervical, eu converso com a paciente direitinho, digo da possibilidade de alguma limitação e a tendência é que ela faça realmente o ultrassom. Mas eu sempre tenho que escolher por um. É completamente diferente da minha realidade no convênio, Consultório. né? Pois é bem triste isso, né? Mas há de mudar. Cabe a Sim. nós. Na verdade, assim, eu falo isso muito, né? Assim, com relação até à docência, que é uma coisa que eu gosto, a gente tem que formar um time aí constante de novos profissionais que entendam de endometriose, que consigam realmente fazer um diagnóstico precoce, abordar as pacientes de forma correta. Porque muitas pacientes falam assim para mim:
Não, doutora, me opera de qualquer jeito, eu não tenho como fazer outro exame. Só que ela não entende que se essa cirurgia foi incompleta, né? Até a gente tem uma pergunta aqui bem interessante da Ana Luísa, no caso de paciente com encarceramento de raízes sacrais e dor no ciático, a cirurgia deve ser feita. Ana Luísa, paciente sintomática, né? Doutor Marcos vai falar também que não tem melhora com tratamento clínico e multiprofissional, ela é uma candidata à cirurgia. Agora, essa cirurgia tem que ser bem feita, porque senão você vai ser operado uma segunda vez, uma terceira, uma quarta vez. Gente, assim, é importante que vocês entendam que cada vez que a gente manipula a barriga de alguém, a próxima cirurgia vai se tornar uma cirurgia mais difícil, mais trabalhosa, com maiores chances de ter lesões, de danos consequentes à cirurgia prévia. Por isso é de fundamental importância você escolher o time que vai lhe operar. Tá? Se você tiver acesso à informação e você souber escolher o time que vai lhe operar, isso é de fundamental importância, porque isso vai implicar no resultado da cirurgia. Né? No caso dessa doença, de uma doença severa como essa, que atinge a raiz do ciático, primeiro a gente tem que saber algumas coisas. Eu acho que talvez, eu não sei se eu estou sendo muito radical, mas talvez o único tratamento para ela que tenha chance de melhorar essa dor é o cirúrgico. Tá? Porém, é uma cirurgia muito séria. É uma cirurgia que precisa de um conhecimento anatômico excepcional, que pouca gente tem acesso a esse conhecimento anatômico. Então, isso é de fundamental importância esclarecer isso. E ainda tem uma segunda coisa que deve ser lembrada, um segundo ponto que deve ser tocado. Às vezes, a lesão já está lá comprimindo a raiz nervosa já há tanto tempo que aquele nervo já está danificado. Então, mesmo você descomprimindo ele, talvez você não consiga uma melhora tão acentuada do quadro de dor. Né? Então, tudo isso deve ser avaliado. Mas é um quadro, sim, sério, bastante sério. Sim, e uma coisa importante também, que eu tenho certeza, porque eu vi a live com o proctologista, né, que trabalha aí com vocês, é a discussão do caso previamente. Então, é uma coisa que eu brigo muito, assim, o bom cirurgião de endometriose, ele não olha o laudo, ele vê as imagens, ele discute as imagens. Então, queria saber como que é a sua prática aí. Geralmente, a gente tem um grupo, né, aqui de WhatsApp, que assim que eu solicito a cirurgia, encaminho para os colegas. Geralmente aqui a gente pede que a paciente passe e conheça todos os profissionais previamente, porque isso dá uma confiança, uma sensação de equipe, que a paciente está acolhida. Eu já mando as fotos das imagens, porque aí a gente consegue discutir. Eu brinco que a imagem da ressonância não mente, né? Que às vezes até passa alguma coisa no laudo e que a gente consegue ver nas imagens. Como é que tem sido aí? Não, aqui tem sido da mesma forma. É o seguinte, aqui a gente alinha muito de perto a ressonância. Eu tenho mais de um profissional que trabalha com a gente, todos muito bem alinhados. Tem uma delas até que treinada por Alice Brandão, que você conhece, é uma excelente top de endometriose e ressonância de endometriose. Então, assim, a gente trabalha muito bem alinhado. Então, eu pedi um exame, eles mandam um laudo para mim com as imagens, ressaltando, mostrando as lesões, botando seta, tudo previamente ao procedimento, tá? E ali eu já discuto com ele, exatamente, o WhatsApp, voltando, rede social, facilitando, aproximando. Então, todo aquele caso é discutido previamente. Um exemplo disso, posso contar uma história aqui? Hoje é um exemplo disso. Uma fisioterapeuta de um determinado hospital que a gente trabalha, vinha com uma dor lombar de forte intensidade, dor, passou no ortopedista, não foi diagnosticado nada. Enfim, quando descobriu, ela estava com a hidronefrose acentuada por conta de uma lesão de endometriose no paramétrio, tá? Ou seja, ali do lado do útero, já foi esterectomizada, já tinha sido retirado o útero dela, tá? E ela perdeu esse rim. Tá? Então está com o rim perdido. Então a radiologista hoje fez o exame, eu queria saber se tinha doença no compartimento posterior, se eu precisava entrar com prótese, se eu não precisava, como é que eu iria montar minha equipe. E ela vem, laudou o exame, mandou as imagens para mim, mostrando, tem seta aqui, travessa, veja isso, travessa, veja aquilo, se preocupe com isso. E ali a gente consegue montar toda uma linha de raciocínio e até orientar o paciente, que é o final de tudo, né? Cuidar do paciente como um todo. Eu tive um professor que era até de outra área, mas cirúrgica também. E eu falo que isso é muito legal, as pessoas que te inspiram, né, a ser melhor. E ele fazia uma consulta de pré-operatório, que foi uma coisa que eu aderi no meu segmento profissional, de falando sempre o pior e o melhor cenário cirúrgico.
e aí ele não operava as pacientes sem ter um acompanhante, que fosse parceiro, mãe, irmã, e que ele brincava que era testemunha. Então, é muito interessante isso, porque a abordagem, né? Eu vi vocês falando também na outra live a respeito das complicações de pós-operatório, que é muito importante orientar a paciente. Então, principalmente assim, o ponto todo é que a partir do momento que você tem um exame de imagem que te mostre tudo, você não tem surpresas. E aí eu queria te perguntar, assim, se durante a sua prática, né, cirúrgica, que eu também tenho histórias menos, né, mas assim, de surpresas com exames de imagem, que eu brinco que tem aquele chocolate, o Kinder Ovo, que tem uma surpresinha dentro, Surpresinha dentro, um brinde, viu? e Um a brinde. gente brinca que a Só, cirurgia foi Kinder Ovo. só Então, que o brinde às vezes é desagradável. sim. Então, não é pouco frequente, tá certo? Por mais que a gente, graças a Deus, isso vem diminuindo muito. Por quê? Porque hoje a gente conseguiu selecionar melhor o nosso time ao longo do tempo, né? Então, a gente tem as pessoas que estão ao nosso redor realmente têm extrema competência, são pessoas que eu confio bastante. Então, entre aspas, essa falha diagnóstica diminuiu muito, tá? Mas já aconteceu diversas vezes. Recentemente, o, te- abrimos mão de uma ressonância com uma pessoa que é de nossa confiança, por uma limitação do paciente que morava no interior, etc, etc. E nós fomos surpreendidos com uma lesão de seco de apêndice que não estava diagnosticada no exame prévio, entendeu? Isso foi surpreendido. Conseguimos resolver, o paciente ficou bem, não tem problema, mas poderia ter sido diagnosticado previamente. Então, isso faz com que a gente repense que, às vezes, uma atitude da gente que a gente está pensando que está ajudando o paciente, ou seja, não, eu vou abrir mão, ele até do interior, mora lá, mas às vezes a gente pode estar indo na contramão do processo, né? Então, isso que faz a gente repensar. Se a gente tem toda aquela sistemática que a gente segue e que dá certo, talvez, é só uma reflexão, talvez não seja o momento ideal de da gente mudar para tentar ajudar, quando na verdade a gente sabe que pode atrapalhar um pouquinho, né? Sim, e é interessante assim, os outros exames também, né? Queria que você falasse um pouco a questão da proctologia, da urologia, os exames complementares, fora os exames de imagem, você tem feito antes, a gente tem, assim, da nossa escola, o hábito de mapear as pacientes também com estudo urodinâmico, para ver se essa paciente tem uma queixa prévia. Qual que é o exame que você tem feito com relação à proctologia? Que a gente sabe que tem proctologistas que gostam da retossigmoidoscopia rígida, outros colônia, e aí entra toda aquela discussão. Pronto, então, isso aqui no meu time eu deixo muito meu time aberto para lidar com a endometriose da forma que ele, obviamente, dentro de um consenso do que ele acha melhor. Então, o que é a rotina do nosso proctologista que está aí nos assistindo, doutor Ramon, forte abraço para você. Então, assim, ele pede a reto rígida, jamais, porque dói muito, tá? Segundo ele. Mas a colonoscopia é quase de rotina. Por quê? Não porque ele vai pensar em ver endometriose na colonoscopia. É difícil. Porque endometriose a gente sabe que o intestino é um tubo e a doença ela vem de fora para dentro. É diferente do câncer de intestino. Então, para você conseguir, que é o colonoscópio, que é uma câmera que passa por dentro do intestino, conseguir enxergar uma lesão de endometriose já dentro, é algo muito avançado. Então, a gente pede, na verdade, para um diagnóstico diferencial, para ver se existe outra patologia, se tem uma neoplasia, porventura, que passa despercebido, porque a gente vai operar aquele intestino. Então, de repente, você operou endometriose e deixou o tumor de reto lá. Então, é sem sentido. E, agora, isso é o habitual, tá? O estudo urodinâmico, a gente ainda não conseguiu incorporar isso na prática diária. Eu acho que a gente está repensando, está discutindo, vendo a real validade, apesar do nosso time também ter um urogineco que faz estudo urodinâmico com a gente, é extremamente competente, porém a gente está discutindo, vendo se realmente se isso é favorável, se não é favorável, e eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência em relação ao estudo urodinâmico. Então, o que acontece?
nós vemos as pacientes vilanizando a endometriose do ponto de vista assim, olha, tudo que eu tenho, doutor, é culpa da endometriose. E o que Tudo. nós vemos muito, né? Que a promessa, às vezes a paciente chega com a promessa de cirurgia como se fosse aquela promessa do milagre. E não, o que a nossa equipe tenta passar é que é uma promessa de melhora de qualidade de vida. Visto que a Sim, endometriose é uma doença crônica, que ela é estrogênio dependente, enquanto a paciente estiver aí no menacme, ela tem chance de recidiva da doença, até esse caso que você citou dessa fisioterapeuta. As cirurgias mais desafiadoras, muitas das cirurgias são as que o paciente não tem mais o útero, porque a gente perde um pouco o referencial anatômico, né? completamente. E aí o estudo urodinâmico, ele vem... eu tenho melhorado muito a minha anamnese, eu falo que esse intercâmbio de especialidades é uma coisa sensacional. Vendo que as pacientes, elas têm queixas urinárias que às vezes elas não se dão conta. Primeiro que a mulher, desde de criança, né? Eu falo que a sociedade ensina a mulher a segurar a urina, né? Às vezes os sintomas urinários são menosprezados. Então, a Verdade. paciente, ela tem algumas queixas urinárias que ela não valoriza tanto quanto a dispareunia, que é a dor na relação, quanto, às vezes, a alteração do hábito intestinal. E quando eu tô no consultório, às vezes elas me falam, ah, doutora, não, eu tenho sim esse sintoma urinário, eu tenho sim essa sensação de plenitude vesical, mas que Ela ela não se nunca, dava conta. ela não se dava conta. E aí, o que acontece, né? Discutindo com o doutor Anacleto, outros urologistas, né, que formaram a opinião também da nossa equipe, nós vimos que o estudo urodinâmico ele tem dois benefícios. O primeiro é realmente mapear se essa paciente tem alguma patologia que não seja relacionada à endometriose e que às vezes com a melhora da endometriose no pós-cirúrgico esses sintomas se realcem e ela faça um link da cirurgia. Ah, não, mas peraí, será que foi a cirurgia que me fez com que ficasse Causou isso. isso? Então é legal para essa questão de você mapear previamente e falar, olha, isso aqui não é endometriose. E a segunda coisa interessante é porque nós temos visto também que mapeando essas patologias prévias relacionadas a não relacionadas à endometriose, você pode também, junto à fisioterapia, propor uma conduta terapêutica, que não Sim, necessariamente seja cirúrgica. E a paciente, antes cirúrgica. dela ser operada, ela já tem melhora. Então, nós advogamos por isso. Aqui eu tenho feito em todas as nossas pacientes cirúrgicas. As fisioterapeutas também auxiliam muito. Acho que é legal a gente falar do papel delas, que são Demais. Muito bom. fantásticas. E uma coisa também que faz muito valer a pena é porque essa paciente ela entende que a doença dela ela é crônica e que ela precisa ser manejada a longo prazo. Então, era uma coisa que eu queria te perguntar. Para essas pacientes que você opera, como é que você orienta o segmento depois? Com imagem, sem imagem, uma vez por ano no consultório, 6 em 6 meses? Não, de forma nenhuma. Assim, eu oriento, é uma relação muito próxima que a gente tem, tá? Desejando engravidar, não desejando engravidar, até eu não faço obstetrícia, elas procuram outro obstetra, mas elas sempre tem que ficar colada com a gente, tá? Ali Uhum. é um casamento, eu brinco que é um casamento sem direito de divórcio, tá? Então, pelo menos no Adoro. primeiro ano, no primeiro ano aí, a gente faz um segmento de perto. Operei o pós-operatório imediato, nas primeiras semanas, depois está tudo tranquilo. Aí eu faço o segmento 3 meses, tá? Depois de 3 meses eu espaço um pouquinho mais, 6 meses. Aí no sexto mês, independente dos sintomas, eu aí peço uma ou um exame de imagem, ou uma ressonância ou um ultrassom. O que é que acontecia até pouco tempo atrás, tá? A ultrassonografia, não, a gente não tinha, a pessoa que faz o ultrassom com a gente não tinha credenciamento por plano de saúde. Isso tem mudado aos pouquinhos, tá? Então, eu pedi a ressonância por uma questão de logística, de facilidade, tá? Agora, sempre pedindo ao paciente que esse exame fosse feito com aquele mesmo profissional que fez o anterior, tá? Naquele mesmo local, com o mesmo profissional, para a gente ter parâmetro de comparação, tá? E Perfeito. é importante para essa pessoa que está laudando o exame, às vezes, ter acesso ao laudo cirúrgico, porque dali é muito difícil no pós-operatório ela conseguir saber o que é fibrose, ou seja, o que é aderência pós-cirurgia, do que é a própria lesão de endometriose. Então, ela tendo acesso a um laudo cirúrgico, por mais detalhado que for, ela consegue
consegue distinguir melhor o que seja, porventura, possa ter passado batido de alguma endometriose ou recidiva, ou lá o que seja, do que é fibrose. Tá? Então, a gente faz esse segmento com 6 meses, tá? 6 meses, um ano, e aí Uhum. pronto. Aí, tudo isso, sempre o paciente orientado que vai estar ali com a gente, independente dos sintomas dela. Porque às vezes o Perfeito. paciente melhora muito do quadro de dor e some. Uhum. De repente some. Aí aparece depois 2, 3 anos. Ah, doutor, mas não, mas eu acho que endometriose, como você falou, é uma doença crônica, merece atenção e a gente precisa ficar vigilante ali, ligado no paciente o tempo inteiro para poder pegar qualquer alteração e poder ajudar ela de uma forma mais precoce do que o que, porventura, ela já passou aí ao longo do tempo. Né? Então, Como é Marcos, que você faz esse segmento? uma coisa muito importante que eu gosto de falar para as pacientes, eu tenho muitas pacientes adolescentes, né, que ainda não gestaram, é que elas não podem fazer a cirurgia e viver a vida e esquecer de nós, que somos os médicos assistentes, e nem esquecer que existe a necessidade de um bloqueio hormonal. É legal a gente Exatamente. falar do bloqueio hormonal, porque o bloqueio hormonal é o que impede que a doença recidive e que você tenha novos focos mais precocemente. Aí, muitas me perguntam, doutora, minha doença pode voltar? Se você não fizer uma alimentação adequada, uma alimentação que não seja, né, anti-inflamatória, se você não te cultivar bons hábitos de vida, atividade física associada a esse bloqueio hormonal, a gente tem uma chance maior de recidiva. Para as pacientes que querem engravidar, né, eu creio que isso é consenso entre nós, a gente orienta que os primeiros 6 meses são os de maior chance dessa paciente obter êxito, né, em gestação espontânea, mas que se essa paciente, você libera ela para tentar gestar em 6 meses, ela não obtém sucesso, ela deve voltar ao consultório. Então, eu tenho Sim. feito semelhante ao que você faz. Eu faço a consulta, obviamente, né, de pós-operatório, todas as orientações, 3 meses, 6 meses, e aquela paciente que está compensada, principalmente as de tratamento clínico ou cirúrgico com sucesso absoluto, eu tendo a seguir a partir do segundo ano, com um ano, anualmente, né, com exame de imagem. Sim, exatamente. É muito importante, você frisou essa questão. É muito importante a gente dizer às pacientes que o que é retirado na cirurgia são as lesões de endometriose. Qual é a Uhum. causa? O que levou aquela paciente a ter a endometriose é desconhecido. Então, ela vai continuar com aquele fator que levou ela a ser portadora de endometriose, vai continuar muito provavelmente presente nela. E aquilo pode ser reativado. Só que se for reativado em algum momento, a gente precisa pegar nesse momento precoce e não no momento tardio, certo? Porque se a gente pega no momento tardio, já envolve todas as complicações relacionadas à doença, todas as dificuldades técnicas relacionadas à cirurgia, toda a dificuldade relacionada a tratamento de dor crônica, a memória da dor e todas as outras implicações que a gente sabe. Uhum. Bom, a Né? gente tem aqui uma colocação de uma participante, a Cristiane. Eu fiz a cirurgia em maio do ano passado e ainda não consegui engravidar. Cristiane, eu te oriento, né? Tem um ano praticamente, procurar o auxílio, né, do médico assistente Sim, também no claro, colega da reprodução humana, né? Tem que ver a exatamente. idade, né? Uma série de fatores, investigar o casal. Reserva ovariana, quantidade Sim. de vezes que você possivelmente possa ter operado, como foi sua cirurgia, como estavam suas trompas no momento da cirurgia. Então, assim, né, infelizmente não é uma regra universal. Operei e vou engravidar com 6 meses. A gente Sim. gostaria muito, mas não é. Cada caso deve ser individualizado e possivelmente você pode ter precisar de alguma ajuda do fertileuta, né? Possivelmente, né? Bom, e uma outra coisa também que eu vejo muito, né? Os desafios que a gente tem com as pacientes com endometriose são pacientes com manejo de dor. Nós temos lançado mão dos anestesistas, né? Especialistas em dor, para poder nos auxiliar também, principalmente nas pacientes que já operamos e que a paciente, assim, quando ela faz o segmento, ela tem um exame de imagem que não mostra doença considerável, mas ela persiste com quadro álgico. O que você tem feito, assim, associação das terapias, como que tem sido? Gente, então, Jordânia, isso é importante falar, porque a gente sabe que como a endometriose tem sido foco muito do meio médico, muito das pacientes, então a gente começa a atribuir tudo à endometriose. Nem sempre toda dor pélvica é endometriose. Existem diversas outras causas de dor pélvica que não é endometriose.
Inclusive, elas podem estar associadas. A paciente pode ter. E não é pouco comum. Os pacientes, às vezes, têm síndrome do intestino irritável e têm endometriose. Tem intolerância à lactose e tem endometriose. Síndrome da bexiga dolorosa, tem endometriose. Tá? Tem dor miofacial, que é dor miofacial. Aquela dor importante relacionada à contração da musculatura pélvica. E isso às vezes, causa dor incapacitante. Então, ela tem esses quadros associados à endometriose. E o que é que a cirurgia trata? A cirurgia vai tratar as lesões de endometriose. Porém, os outros fatores que são causadores de dor também, eles vão continuar lá. Então, às vezes, você tirou o componente da endometriose e as outras causas de dor continuam lá. Então, é importante você ter o auxílio do médico especialista em dor, tá? Do fisioterapeuta pélvico, que vai ajudar nessa orientação da musculatura pélvica. E o especialista em dor é extremamente importante na equipe. Ele vai fazer alguns bloqueios e ali vai tirar a memória de dor. Ao longo do tempo, isso vai tendendo a melhorar. Sabendo sempre que é um tratamento crônico, é um tratamento difícil. Às vezes é um tratamento, principalmente fisioterapia, por exemplo, você precisa de várias sessões, você precisa de disciplina, dedicação. Não, é importante deixar a mensagem que não é milagre. Você não vai... do dia para a noite, não é uma dor de cabeça simples que você tem esporadicamente, que você vai tomar o remédio e amanhã você vai acordar bem, né? Então, o tratamento da endometriose envolve essa equipe multidisciplinar. E o papel do anestesista, o papel do especialista do clínico da dor é fundamental. Não tenha dúvida disso, né? Uma coisa que nós não comentamos, mas que também faz parte, né, de uma excelência, a gente está aqui debatendo realmente como operar o paciente da melhor forma em uma única vez. Então, a questão dos materiais, né? Que às vezes o convênio, a gente que lida com o convênio, não libera determinados materiais que foram pedidos, que fazem o melhor controle de dano, pela questão da menor dissipação energética. Então, é importante os pacientes que estejam nos atendendo, que também entendam que para uma boa cirurgia, a gente tem que ter um material adequado. Eu aqui vivo de fazer relatórios, né? Pedindo aí para convênios, reverem. Isso é a nossa rotina diária, né? Sim. Isso é nossa rotina diária. Além da questão da importância do material, e você, quando você sistematiza a sua cirurgia, você começa a ficar habituado a usar um tipo de material. E muitas vezes os convênios, o critério de escolha do convênio é por preço. Não é por sistematização, não é o que você está habituado a usar, não é o que você tem os melhores resultados. O critério do convênio de escolha é por preço. Então, muitas vezes o paciente... a gente precisa discutir isso com o paciente, envolver o paciente nessas questões para ele conseguir entender que aquele bater pé firme que a gente está fazendo, não, só vou operar com esse material, é em prol dos resultados dele. Né? É em prol dos resultados cirúrgicos, é em prol do benefício deles, porque a gente sabe que aquele tipo de material com a gente está dando o melhor resultado. E a gente já tem a sistemática de utilização. Não é simplesmente o preço, o número que o analista do convênio, ele olha e vê o número, vê as planilhas. Ele não está no dia a dia lidando com o paciente, né? Então, essa dificuldade que você tem aí lidando com o convênio é uma dificuldade diária nossa, diária. Não tem um só dia que a gente não tenha que fazer diversos relatórios para justificar código de cirurgia, justificar utilização de material, e sempre lembrando que tanto eu quanto você, todo mundo que lida com endometriose, utiliza determinado material porque a gente sabe dos resultados, confia naquele material, confia que aquilo ali vai melhorar o resultado cirúrgico. Né? E ver a resposta, né, doutor Marcos? Porque eu falo muito que, assim, quando a paciente entra na sala cirúrgica, ela assina um cheque em branco para mim. Ela está me entregando a vida dela. Então, eu não posso fazer o mínimo, eu tenho que fazer o máximo. Então, por exemplo, se a gente tem um material que dá defeito durante o ato operatório, como dizer, é o nosso CRM que está ali, nós temos que resolver, nós temos que entregar o serviço de excelência. E o estresse cirúrgico, a falta de harmonia, prejudica muito a equipe. Né? Então, a harmonia vem do planejamento. É isso tudo que a gente está discutindo aí, incrivelmente, há 42 minutos. Eu nem vi, passou tão rápido. Meu Deus. E Papo bom é assim. É uma conversa boa, né? E com relação, né, à questão da robótica também, que a gente tem visto os avanços,
eu fico vendo assim o quão grande é a importância de um bom planejamento para que tudo saia de acordo. Não tem como escapar. Eu falo que a cirurgia de endometriose ela não é para amador. Desde que eu terminei a minha formação, a gente brinca que está sempre de manhã à tarde à noite conversando sobre endometriose, tentando entender o que tem de mais moderno. Agora, uma coisa interessante que eu gostaria de perguntar é com relação assim, aos desafios, né? Já que a gente está caminhando já para o final da live, infelizmente, temos que pensar em outras. Quais foram ou são os desafios, né? Depois eu posso até falar dos meus aqui também. Com relação à endometriose, eu tenho tido uma população jovem, assim, adolescente, com casos graves, né? As pacientes que chegam para nós também com aí 35, 40 anos, naquele limite da idade ovariana ideal, com infertilidade associada à doença, quem operar, quem não operar. Então, um pouquinho aí da sua experiência pessoal, que eu tenho certeza que é gigantesca. Então, Jordan, realmente tem alguns casos que são desafiadores, alguns casos que são marcantes. Primeiro, assim, quando sempre voltado para o lado cirúrgico, ou é aquela paciente que tem muita dor, tá? Que a gente precisa melhorar a qualidade de vida dela de alguma forma, e a gente tem como esse arsenal terapêutico a cirurgia para tentar tratar. Porém, aquela mulher, ela às vezes já passou por 9 médicos, já passou por 4, 5, 6 cirurgias, e cada vez mais as esperanças delas vão sendo consumidas. Então, o desafio da gente é tentar resgatar essa esperança dela e tentar convencer de alguma forma de que aquele tratamento que envolve riscos, que aquilo ali pode ser benéfico para ela, tá? Após ter passado por todo essa saga, né? Esse percurso árduo que é passar por diversos médicos, diversas cirurgias e nada ter solucionado, e mesmo assim fazer com que a gente acredite, e fazer principalmente com que ela acredite que isso é possível, tá? E relacionado à dor, isso. E uma outra questão é relacionada à fertilidade. O que acontece? Hoje em dia a gente sabe que as mulheres tendem a adiar por questões muitas vezes profissionais, questões ligadas ao sucesso profissional, à carreira, elas tendem a adiar ao máximo a questão da maternidade. E a idade passa a ser um fator dificultador. Tá? Então, muitas vezes aquela mulher usa anticoncepcional ao longo da vida, ela é casada, usa anticoncepcional, às vezes não quer menstruar ao longo do tempo, de repente ela retira o anticoncepcional para tentar engravidar. E olha aí o que acontece, passa 1 ano, 2 anos, não consegue engravidar. Quando ela vai descobrir, investigar as causas por não conseguir engravidar, olha o que ela descobre, que ela tem endometriose. Tá? Então, às vezes é muito desafiador a gente conseguir também dar esperança, volta àquela questão da esperança de que uma possível cirurgia possa resgatar o sonho dela da maternidade. Então, esse é um desafio diário no nosso consultório, né? Eu acredito que com você deve ser semelhante, talvez você tenha outros desafios também para contar para a gente. Olha, eu acho que o grande desafio, né, de tudo isso que você acabou de falar é que, além de tudo, né, por ser mulher, a gente acaba se identificando. Eu sou desse grupo aí, viu, de quem vai ser mãe idosa. Então, assim, né, a gente vai mestrado, doutorado, e aí você se identifica. É uma coisa que eu tenho visto muito aqui. Eu tenho tido agora, assim, realmente uma celeuma de pacientes com fibromialgia e endometriose, que a gente tem muita dificuldade em separar, né? Tem que ter um bom neurologista para poder dividir as pacientes com a gente. Eu vejo pacientes com essa frustração contínua que desenvolvem doenças psiquiátricas, depressão. Tive uma paciente adolescente, assim, com quadro de dor pélvica crônica, que tinha passado por 12 médicos, com tentativas de suicídio recorrentes, porque ela dizia que se fosse para continuar com essa dor, que ela preferia não viver. Então, e fora a questão dos parceiros, né? Eu até pedi para um colega, que é o Gustavo Gama, que está assistindo a gente aqui, também do nosso grupo do CRISP, falar sobre o impacto socioeconômico e a visão da família, dos parceiros. Porque eu vejo muitas pacientes perdendo o matrimônio, né? Porque os maridos não entendem, acham que a dor é realmente mimimi, que é algo subjetivo. Então, eu tenho tentado muito trazer os parceiros, parceiras,
para dentro do consultório, para realmente explicar, fazer um momento ali de compreensão, explicar que a endometriose é uma doença crônica, como pressão alta, como diabetes, que ela não tem cura, ela tem manejo. E aproveitando, né, que a gente está aqui falando desse momento, porque tem pacientes, eu tenho certeza, doutor Marcos, que o senhor você leva para casa, né? Chega em casa pensando naquele caso, né? Com Assim, certeza, sem dúvida. e agora, nesse momento de coronavírus, eu tenho tido um desafio, queria saber a sua opinião, de realmente ter paralisado as cirurgias, né? Por segurança às pacientes. Mas a paciente, Também. ela continua com um quadro de dor crônica, assim, e o meu desafio grande hoje tem sido dar suporte para essas pacientes à distância e falar que elas não foram esquecidas, que na verdade a gente está tentando manter a segurança delas até que o cenário seja mais seguro. Sim, com certeza. A gente tem lidado isso diariamente, tá? Assim, os pacientes, você falou numa questão de trazer os parceiros, trazer as pessoas familiares para que isso, para conversa, para entender o que é a doença. Isso a gente já tem feito aqui há algum tempo. A gente fez uma parceria bem bacana com o grupo de portadora de endometriose aqui em Salvador, que é o Endobaianas, e a gente faz periodicamente, pelo menos a cada 3 meses, o endoencontro. Qual é o endoencontro? Isso, a gente leva especialistas, a gente leva pessoas relacionadas à doença e chama não só os pacientes, mas o maior objetivo é trazer o parceiro, é trazer a mãe, é trazer o irmão, é trazer quem está ligado à família para entender o que é a doença e entender que aquilo ali não é frescura. Aquilo ali existe. Apesar de ser invisível, a dor é muito forte e aquilo impede a mulher de exercer suas atividades. Então, isso a gente tem feito já durante algum tempo, tá? E em relação a essa aproximação com os pacientes, você deve com certeza ter essa aproximação com os pacientes, principalmente nesse momento que elas estão muito carentes, com cirurgias adiadas, tá? Eu tenho meu volume cirúrgico caiu drasticamente nesse período, acredito que o seu. Eu não chego a estar próximo ao zero, porque assim, eu discuto junto ao paciente e junto ao hospital a questão do risco. Por exemplo, você tem uma paciente que tem um risco iminente de perder um rim, eu preciso operar aquela mulher. Eu não tenho Perfeito. como, entendeu? Eu não tenho como deixar para depois. Então, muitas vezes a gente é Uma julgado, não, obstrução, né? endometriose. Exatamente, ela tem um quadro de semioclusão intestinal, ela pode ocluir a qualquer momento. Então, eu preciso operar. Eu estava até conversando com o Dr. Cláudio no encontro que a gente teve da Johnson e a gente estava discutindo essas questões. Então, o que é urgência e o que é emergência? Então, nesses casos, a gente precisa é, na endometriose, no mioma, aquela mulher que está sangrando, não melhora com nada. Já foi para emergência diversas vezes, tomar bolsa de sangue, então não melhora com medicação. Será que isso não é urgência? Então a gente precisa discutir melhor essas questões e tentar flexibilizar um pouco de acordo com o quadro da paciente. É isso que a gente tem feito nesse período. Mas sempre levando em conta que a decisão deve ser compartilhada, tanto com a unidade hospitalar que a gente está trabalhando, com a gente da nossa equipe médica e com o paciente, principalmente, expondo a ele os riscos e tudo mais. Né? Isso, nossa, é fantástico a gente compartilhar essas informações, porque acalma até um pouco o coração, né? De você Com ver certeza. que os bons profissionais estão aí com condutas semelhantes. E aqui a gente tem umas participações, olha, nós só temos 6 minutos, infelizmente. Pessoal parabenizando. Passou muito rápido, hein? Muito obrigada, pessoal. E aqui as pacientes colocando, né, que já passaram por várias cirurgias, também a questão dos casamentos abalados. E aí, assim, para a gente finalizar, doutor Marcos, eu espero que seja a primeira de muitas, né? Já vou Será adiantar uma honra. o nosso convite, né, no segundo semestre, com fé em Deus, aí já vai ter passado o corona, nós vamos fazer um evento aqui, o Endometriose Day, quero sua presença. E gostaria que você desse sua mensagem final mesmo sobre a importância, né, da excelência no mapeamento prévio à cirurgia, para quem está nos assistindo, e da equipe multiprofissional, né, que é a tecla que a gente tem batido tanto aí nessas lives. Gente, vocês vêm para uma conversa entre dois médicos, entre dois profissionais, você vê que é uma unanimidade a gente encarar a doença endometriose como uma doença muito séria, tá? E com a tal seriedade que a gente precisa realmente dividir, compartilhar a responsabilidade
com os pacientes, com os familiares e com os outros médicos que estão envolvidos com a doença, tá? Então, o exame bem detalhado é de fundamental importância. Quando a doutora Jordana solicita um exame com um determinado especialista, é porque ela confia, ela sabe que o resultado dela, tanto de terapêutica medicamentosa quanto de terapêutica cirúrgica, irá irá mudar de acordo com aquele exame. Então, é um excesso de zelo, é um excesso de cautela, tá? É um excesso de cuidado. Isso que precisa estar incutido em vocês, portadores da doença, tá? Excesso de carinho, tá? Assim, eu quero me disponibilizar, deixo aqui aberto, quem tiver dúvidas, eu não consigo responder ao mesmo Sim, tempo tem que muita estou coisa. conversando. Então, assim, se vocês sintam à vontade, mandem direct, a gente vai respondendo na medida do possível e que um dos objetivos do tratamento não é só mudar a alimentação, não é só a gente fazer cirurgia, não é só a gente tratar com medicação, mas é levar informação de qualidade. Porque quando você tem informação de qualidade, você consegue procurar os profissionais corretos e assim a gente consegue avançar e dar uma qualidade muito melhor de vida para essas mulheres. Sim. Jordânia, mais Olha, uma vez de coração, eu queria agradecer o convite e me colocar sempre às ordens quando você quiser, tá bom? olha, a recíproca é verdadeira. Eu vejo, antes de tudo, né? Antes de médico, eu vejo um ser humano aqui conversando comigo. Eu acho que isso é o que faz toda a diferença. Eu não tenho médicos na minha família, né? Eu sou a primeira. E eu vejo, né, assim, nos meus familiares, né, o quanto é importante esse acolhimento. Eu acho que as duas palavras para as pacientes com endometriose são acolhimento e qualidade de vida, que é o que elas precisam, né? Eu falo isso muito. Você ter excelência cirúrgica é obrigação do cirurgião que se predispôs a operar, né? Mas, Sim, além disso, bom segmento, isso é o que faz toda a diferença. Eu tô vendo aqui inúmeros elogios a você. Várias muito pacientes obrigado. foram operadas, muito gratas. E é isso que faz com que a gente, como diz, agradeça a Deus a oportunidade aí de estarmos onde estamos, né? Então é Com certeza. isso. Vamos nos organizar aqui antes que o Instagram nos desligue. Olha, um forte abraço a você e toda a família. Espero que Muito no momento obrigado. breve a gente se encontre e a gente fica feliz de ver que no Brasil, né, as lives têm sido com profissionais de diversos estados, que a gente tem sim quem referenciar, mesmo longe, né? Um longe Com meio perto certeza. agora. É verdade. Eu que te agradeço, só tenho a agradecer, tá bom? Grande Tudo de bom para abraço. você. Abraço. Fique com Deus. Fique com Deus. Os, Tudo de bom. Até os a pacientes próxima. também, tudo de bom. Até Tchau, mais. tchau.